Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Hoje é 14 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 135. Atos 18, 12. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Infelizmente, pessoal, tinha alguns judeus que não gostavam do anunciamento da palavra de Deus, que não gostavam da palavra de Deus e não queria que a palavra de Deus fosse divulgada. Então, por causa disso, eles queriam atrapalhar o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 15 ao 16. Então Paulo estava fazendo aquele ide do Senhor. E alguns judeus se levantaram concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Tem gente que, infelizmente, se ajunta, se combina, fazem plano, propósito para atrapalhar Deus e Jesus Cristo, ou alguém que fala de Deus e de Jesus Cristo, ou atrapalhar a vida de alguém por alguma raiva, ódio. Não é bom, porque a pessoa perde a salvação. Não faça isso, nem você perde a salvação. A salvação é algo muito fácil de conseguir, mas muito fácil de perder. A salvação é tão simples você conseguir a salvação, é só aceitar Jesus e se batizar, crer no Evangelho, aceitar Jesus e se batizar e amar o seu próximo. É muito fácil, né? É simples. Mas também é muito fácil também de perder. Jesus diz que aqueles que fazem o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Irmão. Então vou ler para você o restante, dizendo: este persuade aos homens a servir a Deus contra a lei. Então os judeus, eles inventaram uma coisa, eles disseram assim: este homem, ele persuade aos homens, eles convence os homens a servir a Deus contra a lei. Então, de maneira alguma, Jesus Cristo estava fazendo com que eles servissem a Deus contra a lei, mas sim, eles estavam ali obedecendo o propósito de salvação, aceitar Jesus, se batizar e seguir o Novo Testamento, simplesmente isso. Então eles estavam certos, porque eles estavam cumprindo a lei no Novo Testamento, no Evangelho, nas boas novas. Como o homem de Deus diz que o Evangelho é a lei explicada. Então quero mostrar para você algo muito sério. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio aos judeus. Então Paulo queria abrir a boca. Gaio disse aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Então, Gaio, procônsul, era um cara tão entendido e tão certo, tão ciente de que Paulo não estava errado, tão ciente de que os cristãos, os seguidores de Cristo não estavam errados, porque ele disse: ó, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Ele estava dizendo que se Paulo tivesse algum agravo, algum crime enorme, ele sofreria com razão. Mas Paulo não tinha nenhum crime enorme e não tinha nenhum agravo. Então, Gaio procônsul via que Paulo estava certo, via que Paulo estava anunciando a palavra do Deus a qual ele servia, a qual ele cria, e estava anunciando. Então isso não, para Gaio, isso não tinha nada a ver, não atrapalhava o Gaio em nada. Não atrapalhava o Gaio em nada, nem nos objetivos de Gaio em nada. Simplesmente Gaio não via isso como um agravo. Sabe por quê? Porque Gaio, ele entendia, compreendia. E ele também, com certeza, cria nessa palavra. Ele cria. E ele entendia, ele compreendia. Ele não se importava com a vida dos outros, a qual aquilo que ele queria fazer, que não era crime e nem que era agravo. Então, Gaio simplesmente via que não era um crime contra ninguém e que não era nenhum agravo contra ninguém. Simplesmente Gaio foi e deixou Paulo seguir. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Então Gaio, mesmo sendo um homem de autoridade, um homem que poderia julgar ou até condenar, sentenciar alguém,
Gaio disse que não ia ser juiz daquelas coisas, porque Gaio sabia que Paulo não estava errado. Gaio entendia que Paulo não estava errado. Então, se você entender que a palavra de Deus, o Evangelho, não é algo errado, se você entender que Deus e Jesus Cristo não estão errados, e quem fala de Deus e Jesus Cristo não estão errados, aí você sim vai entrar em um consenso concordante com a palavra de Deus. Você vai entrar num bom senso, você vai entrar em uma concordância. Aí você vai estar em concordância com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com o Evangelho. Quando a pessoa não entende, não compreende, não crê, não entende, não compreende a palavra de Deus, que não é nenhum agravo contra ninguém, que não é nenhum crime contra ninguém, aí a pessoa entende. Aí o servo do Satanás, o servo do diabo, que querem o mal das pessoas que falam de Deus, esses desgraçados, essas malditas, esses desgraçados, eles vão para o fogo do inferno. Eu digo maldito e desgraçado porque são. E quem vai dizer isso aí para eles é Jesus no grande dia. Jesus vai dizer assim para alguns: entre bendito de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e os seus anjos. O próprio Jesus vai falar isso. Eu estou falando segundo a autoridade da palavra. Tem gente que não vai escapar do juízo eterno, de ser julgado ao lago que arde com fogo e com enxofre, de sofrer a eternidade. Está fazendo todos sofrer, está atrapalhando a vida dos outros, fazendo mal aos outros. Não vai escapar. Não pense você que quem quer o seu mal, que quem faz mal a você, quem lhe atrapalha, vai ficar impune, que não vai. Simplesmente eu aconselho você que não faça mal a ninguém, não atrapalhe a vida de ninguém, não injurie ninguém, não aborreça ninguém, para você estar sendo inocente, para você ser absolvido, para você ser inocentado. E você está numa condição de inocentado e conseguir a sua salvação. Porque quem atrapalha os outros, quem manda fazer mal aos outros, está cometendo crime e um grande agravo contra Deus e contra Jesus Cristo. Então aconteceu algo. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Gaio nada dessas coisas o incomodava. Então aquele que estava inventando as coisas do judeu, aquele que promoveu as coisas contra Paulo, os judeus que estavam promovendo as coisas contra Paulo, né? Influenciando os outros contra Paulo, influenciando Gaio, Procônsul, muitas pessoas contra Paulo e os demais, infelizmente sofreram, que pregaram eles, os principais da sinagoga, e feriram diante do tribunal. Então, cuidado, às vezes as pessoas que falam mal, se uma pessoa está certa, a pessoa diz que a pessoa está errada, sendo que a pessoa está certa, a pessoa está justificada diante de Deus, diante da justiça, diante de muitas pessoas. E diante de muitas pessoas. É o certo pelo certo. Se você está certo, você é certo. Se você está errado, você é errado. Se você é justo, você é justo. Se você é injusto, você é injusto. Então você quer o quê? Esteja certo, esteja justo. Esteja certo, esteja justo. Não esteja contra Deus nem contra Jesus Cristo. Tem gente que não vai escapar do juízo eterno. De maneira alguma. Aí você vai, se você crer em Deus e em Jesus Cristo, aceitar, se batizar. E se você amar o seu próximo, simplesmente